Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Depois do empate diante do Ceará, o Cruzeiro agora tendo duas últimas rodadas aí para se despedir de forma mais do que honrosa nesta temporada do Campeonato Brasileiro. É o Botafogo na quinta, o Santos no domingo. Os preparativos agora serão intensificados para os duelos com o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Situação de Arroio, situação de Caio Jorge. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá, Cruzeiro empatou com o Ceará, sem chance matemática de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mas tem duas partidas ainda, como o próprio Leonardo Jardim disse, chegar pelo menos na terceira colocação, e o Cruzeiro tem chance de ser vice-líder. Claro que vai depender de resultados do Palmeiras. O Palmeiras nas duas últimas rodadas enfrenta o Atlético Mineiro aqui em BH e depois o Ceará lá no Castelão em Fortaleza. O Cruzeiro é o Botafogo na quinta e depois no domingo o duelo diante da equipe do Santos na Vila Belmiro, o Santos jogando a permanência. O Botafogo, adversário do Cruzeiro, que empatou hoje com o Corinthians fora de casa e vem aí para este compromisso depois de uma certa pressão. Mas o Botafogo, ele acabou reagindo na Série A do Campeonato Brasileiro e hoje briga ali por uma vaga no G5. Com um empate, inclusive, o Botafogo assumiu a quinta colocação. Está disputando com Fluminense e Bahia a última vaga direta, né? Uma deve ficar mesmo com o Mirassol e aí sobraria uma vaga direta para Botafogo ou para Fluminense ou para Bahia. Então o jogo significa muito para o Botafogo e, claro, significa muito para o Cruzeiro porque, em termos de Campeonato Brasileiro, será a última partida no Mineirão. E aí, claro, né, o foco, talvez com o Leonardo Jardim colocando uma base aí de titular, pensando no duelo diante da equipe do Corinthians na outra semana, no dia 10 de dezembro, que é a partida da semifinal, o jogo de ida no Mineirão, na quarta-feira, dia 10 de dezembro. O Cruzeiro vai divulgar neste início de semana os ingressos para o jogo com o Botafogo. Talvez até faça aquela promoção para ter aí o torcedor neste último jogo, já que não tem mais chance de título. Pode dar um prêmio para o torcedor, colocando um ingresso com um preço legal para continuar com essa grande média de público. E também, nesta semana, o Cruzeiro vai divulgar os detalhes da venda de ingressos para o duelo com o Corinthians. A venda para a semifinal deve se iniciar na sexta-feira. O domingo não teve trabalho na Toca da Raposa 2, reapresentação nesta segunda-feira. E aí serão reavaliados os atletas Caio Jorge e Arroio. A informação é que eles não preocupam. O Caio Jorge foi mais ali um desgaste muscular, então foi preservado, deve ficar à disposição para quinta-feira. Claro que o Leonardo Jardim agora vai trabalhar também a questão de não correr risco com nenhum atleta. Mas talvez o Caio Jorge tenha condição de jogar na quinta, até porque o Gabigol está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lucas Romero retorna e o Arroio será reavaliado nesta segunda-feira. Mas a informação inicial, naquele teste ali no vestiário, é de que não preocupa também. Foi apenas uma contratura, não teria apontado ali nos testes nenhum rompimento muscular, nenhuma lesão. Então isso é um bom sinal, mas vamos aguardar a reavaliação nesta quinta-feira. Não tem necessidade nenhuma também de forçar o atleta na quinta-feira. A informação é que ele não será problema para os jogos da Copa do Brasil. Domingo contra o Santos, aí não tenho dúvida nenhuma que será um Cruzeiro bem diferente do que vem jogando, até porque ninguém vai se arriscar, faltando aí 3 dias para um duelo importante de semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro conquistou o empate. E aí, foi um resultado bom, ô Simões? Ô Romano, assim, do ponto de vista briga por título, tirou do Cruzeiro qualquer chance, né? Porque ele pode até alcançar os 75 pontos que o Flamengo tem hoje, mas com 21 vitórias e o Flamengo já tem 22. Então tá matematicamente fora da briga pelo título. Se a gente pensa num objetivo traçado pelo Leonardo Jardim,
ele já estava alcançado, que é a vaga na Libertadores, e mais do que a vaga na Libertadores, a vaga direta. Quando a gente pensa em vice-campeonato, e aí tem uma diferença, cara, são quase 2,5 milhões a mais do terceiro pro segundo colocado, né? O Cruzeiro perdeu a chance de assumir essa vice-liderança e seguir aí com chance de ser campeão, mas fica 1 ponto do Palmeiras, que é o segundo, tá? Mas a 6 do Mirassol, que é o quarto. Tem 6 de vantagem do Mirassol, que é o quarto, e 2 vitórias a mais. O saldo de gols não fornece a gente a certeza de que o Cruzeiro, perdendo as duas, será o terceiro, porque o Cruzeiro tem 27 de saldo e o Mirassol tem 22. Né? Então, assim, matematicamente ainda é possível, e depois que a gente viu acontecer lá naquele dia do Santos e do Inter, né? O Inter tomou um 5-1, o Santos enfiou um 3-0, não tô dizendo que isso vai acontecer, mas assim, foram tirados vários gols de saldo numa única noite. Mas de toda forma é isso, eu acho que dificilmente o Cruzeiro deixará de ser pelo menos terceiro colocado da Série A, porque com mais 1 ponto ele garante isso, 1 ponto dele ou menos 2 do Mirassol, né? Não tem como o Mirassol fazer menos 1, porque quando você joga, ou você perde 2 ou você perde 3. Perder 1 não tem jeito com os 3 pontos do Vitória. Então eu acho que fica o Cruzeiro uma campanha muito acima do que se esperava. A gente não pode esquecer, o Cruzeiro joga 2 vezes ainda. O Cruzeiro já tem os 69 pontos que fizeram dele o vice-campeão de 2010. O Fluminense foi campeão com 71. Se o Cruzeiro venceu o Botafogo, vai a 72, tá? É uma campanha realmente espetacular. E agora é se preparar para a Copa do Brasil. E se preparar para a Copa do Brasil por um aspecto, tá, o Romano? O adversário do Cruzeiro, que vai estar em campo daqui a pouquinho, né? O Vini vai estar comentando, esse Corinthians e Botafogo. Se o Corinthians vencer, o Corinthians, que tem 45 pontos e 12 vitórias, ele vai a 48 pontos e 13 vitórias, que é exatamente a campanha do São Paulo, que é o 8º colocado e que hoje iria à pré-Libertadores se Cruzeiro ou Fluminense vencerem a Copa do Brasil. Só que o São Paulo tem um saldo menos 6. O Corinthians tem saldo menos 4. Se ele vencer, ele vai no mínimo a saldo menos 3. Então, o Corinthians vencendo o Botafogo hoje, ele será o 8º colocado do Campeonato Brasileiro. E aí, quando a gente pensa no cenário de Copa do Brasil, olha como é a situação do Corinthians. Ele está na semifinal e pega o Cruzeiro. Do outro lado tem Fluminense e Vasco. O Corinthians, sendo o 8º colocado, ele só não iria à Libertadores se o Vasco fosse campeão. Ele sendo campeão, aí ele tem a vaga direta à fase de grupos, como campeão da Copa do Brasil. Se ele não for campeão, se for o Cruzeiro ou o Fluminense, ele como 8º colocado irá. Então eu acredito que o Corinthians vai apostar na Série A até o final. Ao contrário do Cruzeiro, que vai ter a chance aí de administrar esses 2 jogos contra Botafogo e Santos antes de receber o Corinthians aqui no dia 10 no Mineirão, na partida de ida da semifinal. Porque eu não acredito que o Corinthians vá apostar todas as suas fichas na Copa do Brasil, sendo inclusive, e não estou dizendo que isso é garantia de vaga, mas eu acho que o Cruzeiro entra como favorito contra o Corinthians. Isso não quer dizer nada, até pela qualidade do time do Corinthians, é um time que meio que joga quando quer, né? É um time que meio que joga quando quer. E principalmente em casa, né? E tem muita qualidade. Não dá pra gente desprezar que o Corinthians pode vir a ter um trio ofensivo formado por Garro, Memphis e o Yuri Alberto. Então, até nesse favoritismo do Cruzeiro, a gente viu isso no jogo do Campeonato Brasileiro, um 3-0, que serve sim como uma lição, como um parâmetro, mas que não significa que a história vai ser a mesma na Copa do Brasil, porque tem outra cara, outra competição, a mobilização do Corinthians vai ser diferente. Mas a diferença que torna o Cruzeiro favorito, e eu concordo com isso, nem é a questão técnica, porque se a gente analisar individualmente, o Corinthians também tem grandes peças. O Corinthians tem o Rodrigo Garro, que é um ótimo meio-campista. O Bidon também, muito bom jogador. Yuri Alberto, Memphis Depay. Para mim, a grande diferença está na coletividade e na intensidade. O Cruzeiro é um time intenso e fisicamente sobra. O Corinthians é um time que joga quando quer, é um time com pouca intensidade. Por isso, o Cruzeiro é sim o favorito, mas tem que entrar muito ligado, porque o Corinthians também vai dar a vida para conquistar essa Copa do Brasil. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal,
deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!